O Senhor, Ele me deu vários episódios de cura durante a minha infância, durante a minha adolescência. E ali eu pude ver realmente que Deus estava comigo. Ali eu pude ver realmente, experimentar o poder de Deus. Então, quando eu tive, uma das últimas que eu tive foi a meningite, aonde o médico chegou para minha mãe e falou assim, olha, ele tem dias de vida, pode aproveitar seu filho. E se caso ele for curado, ele vai ter sequelas, ele provavelmente vai ficar sem voz, ele provavelmente não vai estar no seu estado normal, ele vai ter algumas sequelas que vão gerar na senhora um pouco de dor. Meu Deus. E eu lembro da minha mãe contando que enquanto eu estava deitado na cama do hospital, ela ligou para uma tia do meu pai que tinha uma intimidade absurda com Deus, e elas orando junto, o Senhor mostrou a minha cura. E realmente no outro dia eu amanheci literalmente curado. E eu nunca tive nenhuma sequela, graças a Deus. Eu estou aqui saudável, inteiro. Então, quando eu pego esse episódio, eu lembro de como Deus é presente na minha vida. E quando essa presença ela é real, não tem como você tentar ir para outros lados. Eu até tentei, tá? Eu vou te falar que eu não sei se estava no seu script da pergunta, mas eu vou chegar nesse ponto. Durante essa trajetória, eu até tentei viver pelas minhas forças. Eu cheguei um tempo da minha vida, já um pouco mais velho, que eu me desviei, que eu me separei dos caminhos do Senhor. E fui viver de acordo com o que eu achava que era bom. Mas culpei Jesus por coisas de vaidade, culpei Jesus por pessoas, por decepções. Culpei Jesus porque eu esperei no homem aquilo que eu poderia ter esperado nele. E eu vivi 3 anos afastado da presença de Deus. Só que, não literalmente, né? Porque Jesus ele não nos abandona. Quem abandona ele somos nós. Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Meu Refúgio Podcast. Esse espaço que foi criado para que você possa ouvir testemunhos reais de pessoas que já têm uma jornada de intimidade com Deus, para que isso possa tocar seu coração e fazer você permanecer ou iniciar essa jornada de intimidade, de um relacionamento de conexão profunda com o Senhor. E hoje meu coração está muito, muito, muito contente de estar aqui. Com certeza você já sabe quem é, porque você já entrou no vídeo. Mas antes de eu anunciar e pedir para ele se apresentar, eu quero pedir a você para clicar aí nesse botãozinho que está escrito lá, inscrição. Inscreva-se no canal para que você possa ser notificado dos próximos episódios. Assim como também clica no sininho, porque tem muita coisa boa para acontecer aqui no meio de nós. Eu estou feliz de você estar aqui. Fica à vontade. Pega esse link, manda para o maior número de pessoas que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais e vamos fazer com que essa mensagem seja realmente espalhada aos 4 cantos do mundo. Então, quero apresentar a vocês, na verdade, meu convidado precioso aqui, o Fred. Fred, amém. Seja muito bem-vindo, é uma alegria para mim ter você aqui, amém. Tá? Eu admiro demais, porque, na verdade, eu conheci um pouquinho quando ele estava chegando aqui na Flórida e, né, a gente teve a chance ali de ter você ministrando em um dos momentos que foi muito, muito precioso para mim e para minha família. Então, amém. Uma alegria estar aqui com você. E eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal. Olá, tudo bem, gente? Eu sou o Fred, sou casado com a Paula, pai da Ana Catarina, e agora esperando o Emanuelzinho chegar aí semana que vem, para a glória de Deus, ele está chegando. Nossa! Sou muito feliz, sou cristão, sou pastor, sou ministro de louvor, tenho chamado desde novinho, desde criança, e graças ao Senhor estamos aqui hoje fazendo a obra do Senhor, morando nesse lugar, a direção de Deus, e tenho os pais maravilhosos, família, graças a Deus, abençoada. E hoje a minha maior alegria é viver para Jesus, é fazer o nome de Jesus ser conhecido. E estou aqui hoje para poder contar um pouquinho dessa trajetória aí para vocês. Amém, que coisa boa, amigo, muito bom. Então, já quero começar, porque hoje quem vai falar muito aqui é você mesmo. Vamos embora, estou preparado. Mas como é que começa essa história, Fred? Você falou que hoje você é pastor, e aí como ministro de louvor, foi assim que eu te conheci, mas como é que começa essa jornada? Você já nasceu num lar favorável? Você já tinha isso através de família? Conta um pouquinho pra gente. Olha, graças a Deus eu nasci num lar favorável, né? Eu nasci num lar cristão, desde de novinho.
a minha avó sempre foi a que puxou a família toda para o Senhor, né? Minha avó era convertida, Igreja Maranata, e ela sempre nos reunia desde pequeno para poder ensinar a Bíblia, ensinar Jesus para a gente. Então eu cresci nesse costume, né, cristão, e isso para mim foi um privilégio. Foi um privilégio porque a gente, quando é educado nesse caminho da Bíblia, educado nos caminhos do Senhor, a gente tem uma grande vantagem de errar menos, né? Vamos dizer assim, né? Não que isso seja proibido na vida errar, mas eu acho que errar menos é melhor. Sim. Então, quando a gente aprende esse princípio desde cedo, a gente começa a ir para os caminhos do Senhor e conhecer Jesus mais rápido, né? É muito, muito, muito forte isso que você está falando. Uma vez eu estava aqui com uma outra convidada muito preciosa também, e ao falar exatamente isso, assim, estocou muito meu coração, porque às vezes a gente está fazendo um investimento na vida dos filhos. Emanuel está chegando, né? O Deus conosco, Deus já conosco, tem uma princesa. Exatamente. E assim, é muito precioso você já poder ajudar os seus filhos a não cometer os mesmos erros que você, de alguma forma, né? Então, louvado seja Deus. Me lembrou da história de Timóteo, né? Cuja avó foi ali, né? Persistente. E aí, como foi esse primeiro momento, né? Assim, porque quando a gente é criança tem esse primeiro envolvimento da família, os costumes, os hábitos, mas você lembra quando foi, Fred, exatamente assim que despertou em você esse desejo de caminhar com Jesus, de conhecê-lo mais intimamente? Então, como eu disse, eu sempre participei das reuniões, né? Sempre participei de cultos, ia para monte, vigília, e eu sempre tive minha avó muito próximo de mim. Então, minha avó morava em frente à minha casa. Então, todos os dias de manhã era o café da manhã com ela. Uau. Então, ali eu aprendi a cantar para o Senhor, ali eu aprendi a adorar Jesus. E eu sempre conto isso nas minhas ministrações, quando eu tenho a oportunidade de falar desse assunto, né? Porque ela foi realmente a minha impulsionadora ali para essa adoração. E quando eu me tornei um pouco mais adolescente ali, indo para a igreja, participando de reuniões na igreja, indo para os grupos de jovens, ali despertou realmente algo muito forte em mim. Eu sempre falo no meu testemunho, meu pai me preparou para ser jogador de futebol. Uau. Mas eu apaixonei pelo violão e pelo Senhor ali, pela música. E dentro desses momentos de reuniões ali, de células, de confraternizações de igreja, eu quis me aprofundar nisso. E aí eu falei, pai, eu quero um violão, e ali eu comecei a cantar com minha avó, comecei a cantar, montar minha bandazinha e tudo, e participar de reuniões de ministério de louvor na igreja. E isso ali nos meus 12 anos para 13 ali, eu já comecei a ser introduzido literalmente dentro da igreja para esse crescimento ministerial. Então começou muito cedo para mim essa trajetória, e até hoje, assim, para mim tem sido bastante desafiador, mas de uma certa forma, vamos falar que é um dos amores da minha vida, servir Jesus. Uau, louvado seja Deus por essa avó que iniciou, Amém, né? E amigo, aí você estava ali naqueles momentos, né, com a avó, e aquilo era um devocional, na verdade, Exato, né? Era um isso tempo aí. de primícia ali, né, no café da manhã. E isso continuou quando você começou a conviver ali dentro de um contexto de grupos, igrejas, porque existe um estímulo, né? Mas às vezes a gente vai deixando alguns hábitos ou alguns costumes pelo caminho mesmo. Mas isso continuou? Você continuou cultivando esse relacionamento com o Senhor? Eu falo que até hoje eu faço isso, né? De vez em quando eu faço até uns videozinhos, solto com a Ana Catarina ali, porque acho que quando é algo que transforma a sua vida e quando é algo que realmente faz sentido, ele vira uma prática que, mesmo que você não queira fazer aquilo ali uma rotina, ela vai fazer parte da sua vida, não tem como. Sim. Né? Eu sei que algumas pessoas, igual você mesmo, essa sua pergunta é muito interessante, porque às vezes algumas pessoas começam numa diretriz e depois a desculpa é a correria, né? Agora minha vida mudou, a trajetória mudou, mas eu sempre gosto de pegar meu violão ali, eu sempre gosto de ter meus momentos ali com Deus, porque é neles que Ele me dá essas letras que eu já tenho, é neles que eu me coloco numa estação nova. Igual eu estava vindo para cá hoje e eu senti no coração, falei, Deus, eu preciso sentir o Senhor de uma forma diferente aqui. Uau. E aí eu peguei e falei, só que o que eu vou escutar? Porque eu escuto de tudo, né? Toda hora uma música, toda hora aquelas músicas de hoje e tal. E eu falei, Deus,
deixa eu procurar aqui. Aí eu fui numas playlists daquelas assim que eu nem vou lá mais. E aí eu achei uns louvores assim que eu precisava ouvir eles, sabe? Até coloquei no repeat, coloquei 3 louvores ali que eu queria que repetisse ali o tempo todo, porque eram eles que eu precisava ouvir hoje, sabe? Então, voltar a esses momentos e fazer esses momentos serem práticas na nossa vida é sempre bom. E é uma das coisas que eu queria até te encorajar, você que está me escutando. Às vezes aquele momento que você lembra lá de trás, que era tão bom para você, às vezes esse momento é o momento da saudade. É o momento que Jesus sente saudade de você e é o momento de você lembrar do primeiro amor. É a lembrança daquilo que te deixava mais apaixonado com Jesus e fazia você sentir arrepios, sentir uma presença diferente. E às vezes você está na hora de fazer isso, voltar a ter aquelas velhas práticas que não são velhas. Elas se tornam novas todos os dias. Uau! Muito precioso. Infelizmente, o mundo está aí para nos tragar, né, Fred, de alguma forma e fazer com que a gente realmente se distraia do centro da nossa vida, que é realmente... Eu acho lindo quando a gente tem o entendimento que a gente não é desse mundo, né? E que existe um Deus soberano que espera por nós todas as manhãs, que faz o sol nascer todos os dias. E eu sou muito contemplativa, mas vamos voltar para você. Vamos embora. E aí, Fred, essa jornada começa e aí você está ali envolvido com as coisas da igreja, sempre buscando, né, esse tempo com o Senhor através das músicas. Como é que começa esse momento dessa intimidade que você desenvolve com o Senhor, entrar nas tuas decisões da vida de forma geral? Porque essa idade, né, a partir dos 12 anos, ali a gente já tem a mente mais formatada para tomar algumas decisões na adolescência e começam as necessidades reais de tomar algumas decisões. Vou andar com essa turma, vou sair para esse lugar. Como é que isso funciona dentro desse processo de relacionamento com Deus? Então, eu vou te responder isso de uma forma até que eu acredito que é algo que Deus está fazendo trazer a memória aqui. Um dos pontos mais fortes para que essa decisão minha de crescimento de vida e isso seja realmente o alvo da minha história, começa com cura, sabe? O Senhor, Ele me deu vários episódios de cura durante a minha infância, durante a minha adolescência. E ali eu pude ver realmente que Deus estava comigo. Ali eu pude ver realmente, experimentar o poder de Deus. Então, quando eu tive, uma das últimas que eu tive, que foi a meningite, aonde o médico chegou para minha mãe e falou assim, olha, ele tem dias de vida, pode aproveitar seu filho. E se caso ele for curado, ele vai ter sequelas, ele provavelmente vai ficar sem voz, ele provavelmente não vai estar no seu estado normal, ele vai ter algumas sequelas que vão gerar na senhora um pouco de dor. Meu Deus. E eu lembro da minha mãe contando que enquanto eu estava deitado na cama do hospital, ela ligou para uma tia do meu pai que tinha uma intimidade absurda com Deus e elas orando junto, o Senhor mostrou a minha cura. E realmente no outro dia eu amanheci literalmente curado. Meu Deus. E eu nunca tive nenhuma sequela, graças a Deus. Eu estou aqui saudável, inteiro. Então, quando eu pego esse episódio, eu lembro de como Deus é presente na minha vida. Amém. E quando essa presença ela é real, não tem como você tentar ir para outros lados. Eu até tentei, tá? Eu vou te falar que eu não sei se estava no seu script da pergunta, mas eu vou chegar nesse ponto. Isso aí, durante essa trajetória, eu até tentei viver pelas minhas forças. Eu cheguei um tempo da minha vida, já um pouco mais velho, que eu me desviei. Eu me separei dos caminhos do Senhor. E fui viver de acordo com o que eu achava que era bom. Mas culpei Jesus por coisas de vaidade, culpei Jesus por pessoas, por decepções, culpei Jesus porque eu esperei no homem aquilo que eu poderia ter esperado nele. E eu vivi 3 anos afastado da presença de Deus. Só que, não literalmente, né? Porque Jesus ele não nos abandona. Quem abandona ele somos nós. Então ele sempre estava presente, mas eu não queria. Eu queria mostrar que eu era bom, eu queria mostrar que eu era forte, eu queria mostrar que eu queria viver aquilo ali que estava decidido. E graças a essas experiências, eu vi que Deus ele realmente nunca me abandonou. Uau. Como é que começa, Fred, esse processo de desviar?
Foi algum esfriamento? Foi alguma coisa, alguma decepção? Então, algo que... esse processo começa na decepção, não foi nenhum esfriamento. Tem algo Pelo contrário, específico assim, que você gostaria de compartilhar conosco? Eu ia conseguir gravar minha primeiro DVD, na época tinha DVD, né? Era minhas músicas, eu tinha uma banda. E essa banda começou a tomar proporção. Eu, graças a Deus, comecei a ministrar bem nas igrejas. Um pastor que era meu pastor na época, pastor Jorge Linhares, eu sempre comecei a caminhar com ele, viajar com ele. E a minha ministração começou a tomar corpo ali na igreja. Graças a Deus eu comecei a ministrar nos cultos principais. E aquilo ali começou a realmente acender dentro de mim. E dentro disso o Senhor foi me dando canções nos meus momentos ali de intimidade. E essas canções começaram a ter uma certa... vai chegar a hora, vamos gravar essas canções aqui. E nisso eu comecei a montar minha banda e tudo. E eu tive algumas pessoas que vieram para interceptar esse caminho, intervir ali no meio e começou a mexer. E ali foi muito forte porque eu sempre sofri muito com rejeição na minha vida. Então esse processo da rejeição, quando bate e quando alguém chega para tirar isso de você, é algo incontrolável. Algo incontrolável. Então, nesse meio de processo, quando estava tudo sendo construído, estava tudo muito perto, alguém vem e tira isso de você. Alguém vem e interrompe o seu sonho. Alguém vem e dá um pause no seu sonho. E nisso, com muita imaturidade espiritual ainda, eu decidi soltar tudo. Falei, eu não quero mais, não vou viver mais isso, eu estou cansado, eu estou quase conseguindo, alguém dentro da igreja mesmo vem e encerra meu sonho, atrapalha meus projetos. E nisso ali, eu desvio da igreja. Nisso ali eu culpo Deus, como se Deus fosse o culpado disso, e não era. Sim. Na verdade, eu precisava ser curado, eu precisava ser tratado, eu precisava ter a minha mente realmente dentro do Espírito, para que eu não pudesse olhar para os homens e eu continuar olhando para Cristo. E nisso eu era fraco espiritualmente e passei pelo processo. Desviei e aí o mundo me aceita. Nessa, eu fico 3 anos ali no mundo e o mundo realmente me aceitando muito bem. Eu vou conhecer pessoas, amigos, e ali eu vou para as baladas, eu vou começar a ministrar em palcos, e ali eu começo a ser muito querido, muito aceito, muito ovacionado. Aonde eu buscava teoricamente isso na igreja, o mundo me aceita e me dá bandejas, me dá mesas. E ali eu falo, cara, achei meu lugar. Achei meu lugar, aqui eu tenho com o meu controle na mão, aqui eu faço a hora que eu quero, aqui eu posso tudo que eu quero. E aí o diabo realmente faz todo o projeto dele acontecer. Só que a gente tem esse temor. E esse temor e essas experiências, aí voltando um pouquinho lá atrás, quando eu falei das experiências ali com Deus, foi essa experiência que fez, teoricamente, eu voltar para o lugar que eu precisava voltar. 3 anos depois, eu numa virada de Réveillon, virada de noite, o Senhor me chama na beira do mar. Eu estava numa festa e o Senhor me chama e eu escuto muito a voz do Senhor. E Ele fala assim, filho, eu estou com saudade de você. Meu Deus. E aí eu falo, não tem como eu negar isso. Mas fui muito sincero e honesto com o Senhor na minha oração. Se o Senhor está com saudade, me dá força, porque eu não tenho força mais. O que eu quero viver é isso ali que eu estou vivendo agora. O que está sendo bom para mim hoje é isso que eu estou vivendo agora. Então, se o Senhor me quer de volta, eu me coloco à disposição, mas eu não tenho força mais para voltar. Inclusive, vou falar meu amém aqui com o Senhor agora e vou voltar para aquela festa ali. Mas o Senhor vai me tirar se o Senhor tem um propósito na minha vida. E aí eu fiz um compromisso com Deus que eu voltaria de viagem e eu começaria a frequentar uma igreja que meu amigo já estava me chamando há muito tempo. E eu fiz isso. Voltei de viagem, voltei para minha casa e eu comecei a frequentar essa igreja. Nisso o Senhor colocou um pastor. O primeiro culto que eu fui, ele falou exatamente sobre companhias, sobre amizade. E eu falei, ele está pregando para mim. Alguém contou minha história para ele. Aquele negócio, né? Uau. Que a gente já conhece muito bem. E ali ele falou sobre companhias. Ele falou assim, Deus está chamando pessoas aqui que têm um chamado para voltar. Só que você não tem força. E a sua força, você acha que acabou. Mas na verdade,
a sua força parece que ela terminou por causa das suas amizades. Você vai precisar trocar mesas. Você vai precisar trocar pessoas. Você vai precisar trocar o ciclo de amizades. E na hora veio todas as pessoas que eu estava andando naquela época que não estavam me levando para o caminho do Senhor. São pessoas maravilhosas, pessoas que eu amo, amigos que eu amo, mas eles não estavam no caminho do Senhor. E aí eu precisei fazer essa volta. E aí eu passei difíceis, né? Total, porque eu estava no meu momento de prazer. Eu estava no meu momento de vida. Eu estava vivo, né, teoricamente. Só que eu sabia que estava faltando algo muito precioso dentro de mim. Sim. E como eu descobri isso, foi o processo mais doloroso. Porque eu precisei voltar para um lugar onde eu fui machucado, para um lugar onde, teoricamente, a minha rejeição gritou, e eu precisei ir para esse lugar para eu ser curado e entender que Deus era o Deus da minha vida. Aleluia. E foi uma bênção, porque quando eu voltei para esse lugar, eu conheci a minha esposa, e ali a gente se apaixonou, a gente foi criando juntos uma força tremenda. Ela veio e cobriu aquela parte na minha vida ali, e a gente juntos de mão dadas, a gente conseguiu voltar, eu consegui voltar para o altar, consegui me reaproximar de Cristo, e ali sim as promessas de Deus começaram a acontecer na minha vida. Meu Deus. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando na quantidade de pessoas que estão nos assistindo e que também já foi, de alguma forma, frustrado dentro do ambiente da igreja, porque os seus planos, né, de talvez uma liderança, talvez um posicionamento de fluir nos dons e talentos que tem, não aconteceram no tempo e do modo que a pessoa esperava, levou a pessoa de alguma forma a buscar outros caminhos, buscar uma outra igreja, sem levar em consideração alguns processos que a gente acaba passando dentro da própria igreja e que não tem nada a ver com as pessoas, mas tem a ver com o plano de Deus para a nossa vida. Eu queria um pouquinho da tua opinião a respeito disso. Você acha que isso faz sentido? Que em alguns lugares que são saudáveis, porque a gente entende que existem lideranças que são tóxicas, mas em ambientes saudáveis, você olhar para os processos, inclusive as frustrações, com um olhar de eu não estou sendo rejeitada. Isso é um processo de Deus na minha vida. Isso faz parte do plano dele para que eu possa despertar a presença real dele em mim e viver o plano dele e não o meu plano. Faz algum sentido isso? Não faz só sentido, como hoje eu prego sobre isso. É mesmo? E hoje, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre vou bater nessa tecla. Você não é rejeitado, você não é uma pessoa que é esquecida por Deus. Você é amado por Deus, você é aceito por Deus, você é filho de Deus, sabe? E assim, você tem um chamado, você tem um dom. Só que pessoas vão existir sempre ao seu redor, entende? Vai levantar pessoas o tempo todo, algumas que vão te apoiar, algumas que não vão te apoiar, e algumas que vão querer te derrubar, querer tirar você do holofote. Só que o que você precisa entender é o que eu entendi um dia. Eu precisei entender que Deus é soberano na minha vida. Aleluia. Sabe? Enquanto eu não virei essa chave, eu sempre culpava pessoas por eu não avançar. Eu sempre culpava pessoas que fizeram algo comigo, por isso que eu não vou chegar, por isso que eu não estou aí, por isso que eu não faço isso. Porque pessoas fizeram isso comigo. Cara, mas existe alguém que é todo poderoso, que deu sua vida por mim. Glória a Deus. Que me ama, sabe? Que é apaixonado por mim, que o amor dele se renova todas as manhãs comigo. E é nisso que eu me apego hoje. E aí, graças a Deus, o Senhor me tirou daquele momento do vitimismo, né? Coloque amor nas minhas palavras. O vitimismo, eu não estou falando que você é uma vítima do sentido mal, não, mas às vezes uma vítima realmente que está sofrendo, né? Uma vítima no sentido da palavra positiva dela. E que Deus olha para você e fala, filho, ergue a sua cabeça, levanta, porque eu estou no controle. Aleluia. Sou eu que desenhei, sou eu que fiz a tua história, sabe? E eu me apeguei nisso. E o dia que eu entendi isso, hoje eu prego para libertar pessoas desse lugar. Porque hoje eu sei que vai continuar.
E continua. O que mais acontece hoje são pessoas que se levantam para tentar me derrubar. São pessoas que se levantam. Ah, mas por quê? O Fred é isso? Não. É porque eu estou me levantando para poder fazer o nome de Jesus ser conhecido. Automaticamente o inferno vai se levantar para tentar me calar. E essas pessoas não são culpadas, elas são simplesmente usadas. Então o que eu faço hoje? Eu tento chegar nessas pessoas, falar do amor de Deus, falar de como eu fui liberto e curado, para que elas possam acessar o mesmo Deus que eu acessei, acessar o mesmo amor que eu acessei, para que elas entendam que eu não vou parar porque elas estão tentando me derrubar, para que elas entendam que eu não vou parar com nenhuma palavra de invalidação, porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei o Fred, por que ele foi criado, por que ele nasceu, por que ele está aqui, por que ele tem se tornado quem tem se tornado. Por que ele tem esse chamado? Eu preciso levar pessoas para o céu. Eu preciso falar para pessoas que, ao invés de você chorar, ao invés de você deitar, ao invés de você se esconder numa cama, num quarto, você pode sim falar do amor de Jesus. Você pode sim usar isso como a maior ferramenta de transformação em vida de pessoas. Aleluia. Porque todos os dias, olha, presta atenção nisso, todos os dias Deus vai te apresentar pessoas que estão abaixo de você para que elas possam acessar aquilo que você acessou para chegar num lugar mais alto. Glória todos os dias. Então hoje eu tenho uma oportunidade de estar aqui batendo um papo contigo para contar uma história minha de superação. A minha história de superação é um dia um cara que estava deitado num quarto escuro, queria ficar preso, queria ficar longe de todo mundo, não queria falar com ninguém, deprimido, e o Senhor falou assim: meu filho, eu preciso de entusiasmar você. Eu preciso que você entenda que eu sou o maior da sua vida, que você não precisa de ninguém, você não depende de ninguém, você só depende de mim. E ali eu encontrei um amor. E nesse amor eu consegui liberar perdão. Nesse amor eu consegui deixar de ser orgulhoso. Nesse amor eu consegui deixar a minha rejeição de lado e me tornar um cara amado. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então hoje eu vou fazer de tudo para poder te reanimar, te entusiasmar, não por mim, mas por aquilo que eu carrego, que é o Senhor Jesus. E vou te falar, quando você sai desse lugar, não precisa se preocupar. Jesus faz coisas que você não espera e Ele te surpreende sempre. Que tesouro, meu amigo, que tesouro. A gente tem um grupo, né? O Meu Refúgio, na verdade, ele surgiu de um grupo que o Senhor me entregou ali para começar o dia, né? Primiciando ali. E até hoje, né? Isso já fazem 6 anos que nós estamos ali no programa Meu Refúgio, onde a gente se reúne para primiciar o Senhor, para orar, para compartilhar a palavra. E agora a gente tem o Meu Refúgio Estudo da Palavra. E hoje mesmo a gente está lendo o estudo de Mateus. Amém. E ontem foi o dia que a gente leu a respeito do nascimento de Jesus e o quanto que o diabo tentou sobre a vida de Jesus desde o nascimento até ele realmente ser levantado para cumprir o propósito dele, né? E você estava me falando, isso veio muito forte ao meu coração. Quantas vezes o inimigo se levanta para realmente destruir o plano de Deus na nossa vida? E ele usa pessoas que estão ao nosso redor. Isso é uma coisa, né? E hoje a gente conhece a história de muita gente que foi ferida dentro da igreja porque não teve esse discernimento, mas também não persistiu nessa jornada. Então, quando você fala não se vitimizar, isso é muito forte. Porque eu tenho a opção de olhar para a palavra e saber que todas as coisas vão cooperar juntas para o meu bem, ou eu tenho a opção de olhar para aquilo ali e achar que é o fim, que ninguém me entende, que ninguém vai me socorrer, que cadê a mão do Senhor, quando na verdade isso faz parte de um plano de Deus, faz parte de um processo, né? Eu acho que Ele é o maior interessado, né, Fred, na gente sair do lugar que limita a nossa visão e realmente viver o plano dele para a nossa vida. Meu amigo, que tesouro! Amém, amém. Eu já fui tremendamente ministrado, espero que você também esteja sendo. Amém, amém. E aí, Fred, essa decisão de voltar, você encontra ali sua esposa e começa uma nova história com o Senhor, o que também não é tão simples e não é tão fácil, mas a gente sabe que Ele vem com tudo, né, assim, para nos estruturar, vamos dizer assim, para a gente continuar essa jornada, né, porque a gente vai vendo, por exemplo, você foi tentado lá na meningite, desenganado pelos médicos ali, né, de que você iria fazer. Quando é que a música, né, toma esse lugar de adoração, né, transicionando do mundo para
para a vida com o Senhor? A verdade, a música ela começou bem antes, né? Ela já, desde novinho ali, a música já tinha entrado dentro do meu coração, da minha vida, né? E assim, eu sempre falo, e as pessoas até falam muito isso quando me vêm ministrando, quando eu tenho a oportunidade de cantar para Deus, eu não canto só porque é para cantar. Eu realmente entrego tudo que eu posso entregar, eu sei para quem eu estou cantando. Sabe, eu já cantei muito para as pessoas, infelizmente, né? Eu já passei por essa fase e foi uma fase que eu entendi que ainda tinha um pouco da rejeição ainda dentro de mim, aonde que eu precisava cantar para ser aceito, aonde eu precisava cantar para ouvir um aplauso, ouvir alguém para falar assim, uau, você canta bem, você é uma bênção. E quando o Senhor me traz para essa cura, eu entendo que eu não canto mais para as pessoas, eu canto para Ele. Quando eu canto para Ele, realmente é algo que eu não sei te explicar, sabe? Quando eu pego um violão, quando eu pego ali para poder ministrar, seja em qualquer ambiente, seja aqui agora ou seja num estádio lotado, sempre eu vou dar a mesma energia, porque é mais uma oportunidade que eu tenho de arrebatar o coração de Deus. É mais uma oportunidade que eu tenho de fazer Jesus me sentir. Amém. Sabe? A gente tem muito disso, né? Eu quero sentir Jesus, eu quero sentir Jesus, eu quero sentir Jesus. Mas e Jesus, será que não quer te sentir? Uau. Sabe? Essa é uma pergunta que eu faço sempre para mim. Porque sentir Jesus é algo que eu peço. Eu peço, Deus, eu quero te sentir. Amém. E se a gente chama, Ele vem. Concorda? Sim. Se eu chamo Ele vem. Sim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se eu chamo, Ele vem. E quando Ele me chama, eu vou? E quando Jesus quer me sentir, será que Ele vai me sentir? Então esse é o momento que eu falo quando a música entra. Porque a música, e agora, depois que eu virei pastor, né, comecei a pregar também. Então eu faço hoje os dois e graças a Deus eu amo quando isso acontece, porque eu sempre termino de ministrar ali com o violão, largo meu violão, já começo a pregar, e eu deixo todo mundo ali no altar e eu prego com música. Uau. É o momento que eu faço Jesus me sentir. Uau. E eu preciso sentir que Ele me sentiu. Sim. Entende? Eu preciso sentir que Jesus me sentiu. Então, para isso acontecer, eu preciso fazer algo sobrenatural. E como é? Que evidência você tem que Jesus te sentiu, Fred? Eu vou para outro lugar. Eu não sei. Eu não consigo me sentir naquele ambiente mais. Uau. Eu fecho os meus olhos ali e eu sinto minhas pernas realmente estremecer. Uau. Eu sempre falo isso também, é uma das partes do meu testemunho. Eu antes de realmente me colocar para a obra de Deus, viver para a obra como eu vivo hoje, eu já quis ser gerente de banco e fui gerente de banco. E, cara, legal. Fui contratado por um banco muito bom, trabalhei, fui lá, me profissionalizei nisso e era legal. Só que eu ia para a igreja e era o dia de eu ministrar e eu sentia algo tão diferente que eu falava, cara, o meu sonho não é ser gerente de banco. Sabe? Porque era legal quando eu ia lá trabalhar de segunda a sexta, vestia aqueles ternos, vestia aquelas roupas. Só que na hora que eu pegava o meu violão e eu subia no altar, aquilo ali eu entendia que era o meu chamado. Uau. Porque realmente minhas pernas estremecem. Eu saio daquele ambiente, eu não estou naquele ambiente mais. Meu corpo está ali, a minha administração está ali, mas eu consigo acessar um céu diferente, sabe? Uau. E é esse o sentido. Tanto que eu chego para Paula às vezes e falo assim, amor, hoje... Aí ela fala, amor, mas foi muito bom também o outro. Você sempre... Não, mas hoje eu acessei algo diferente. Uau. E assim, sabe? Tem dias que eu pego ela e falo assim, ó, Deus está me levando para um outro nível. É muito sensorial, eu sou muito sensorial. Assim, a forma que Deus fala comigo muito eu vejo, sabe? Eu vejo muito o cenário, eu sou muito ilustrativo. Eu vejo, Deus abre o meu campo espiritual, a minha visão espiritual. Eu escuto muito a voz de Deus. Então, tem hora que eu estou ministrando, e às vezes eu falo muito isso, eu sou muito ruim às vezes de passar repertório para a banda, porque tem hora que eu estou no meio da minha ministração e Deus fala assim, entra nessa agora. E eu, bum! E ali eu entro naquela canção, que é aquilo que Ele queria escutar, naquela força que eu estou. Entende? Sim. Eu chego até a arrepiar aqui, porque Deus quer ouvir isso agora.
E às vezes Deus quer ouvir isso porque tem alguém que precisa cantar isso para Ele. Meu Deus. Na mesma energia que eu tô. Uau. E ali eu impetro uma energia, eu impetro uma força porque sai de dentro de mim. E inclusive essa energia que eu tô falando aqui agora. Tô sentindo. E eu sei que alguém precisa ouvir essa canção e cantar essa canção nessa energia. E Deus vai fazer algo transformador na vida dessa pessoa. Entende? Então eu sinto Deus, eu sinto esses momentos dessa forma. Uau, eu acho lindo o agir de Deus, o agir invisível dele, porque é muito individual e personalizado, né? Embora nós sejamos semelhantes, nós somos diferentes e ele age assim de uma forma muito específica com cada um, né? Muito precioso. E aí o casamento acontece e começa então a história dos filhos. E como é que se desenha esse relacionamento? A música, pelo que eu estou vendo, ela tem uma influência muito significativa nesse teu relacionamento de intimidade com Deus, né, Fred? Mas a gente sabe que na vida tereis aflições. Então os dias, né, são maus, acontecem coisas desafiadoras e coisas boas. Como é, então, que fica esse relacionamento com o Senhor em meio a esse movimento de casamento, filhos, as demandas naturais do dia a dia? Tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar? Então, casamento é uma promessa, né? Família é o maior ministério de Deus. Eu sempre quis casar, eu sempre quis ter uma família. E a Paula, eu falo que não tem mulher melhor para ser minha do que ela, porque é uma mulher que Deus colocou na minha vida, que a Paula realmente, sabe quando ela é aquela base, aquela coluna estável? Ela é uma mulher muito estável, ela é uma mulher muito firme. E essa firmeza da Paula, ela me deixa muito estruturado para o meu propósito. Sabe, quando eu casei com a Paula, inclusive faz parte de um dos testemunhos, eu lembro que eu estava numa igreja, era fevereiro, eu casei com Paula em abril, o nosso casamento ia ser em junho, mas pela pandemia a gente antecipou, já estava tudo pronto, eu falei, cara, não vai ter casamento, então vamos casar rápido, porque eu quero resolver, não vamos esperar mais junho. E aí, em fevereiro, eu levei Paula numa ministração, numa igrejinha pequenininha, sabe aquelas igrejinhas que a gente precisa ir de vez em quando? Ela. E aí eu ministrei, eu lembro que esse pastor é um grande amigo meu, e ele chegou para mim e falou assim, lá de baixo, falou assim, pode ficar até o final do culto. Não vou subir para pregar, o trem aqui tá maravilhoso. Uau. E foi uma presença de Deus, então assim, foi ministração do início ao fim, e Deus tomou aquele lugar. Uau. E aí eu lembro que eu estava guardando meu violão, e nisso a Paulinha já estava lá conversando com o pastor, com a esposa, e os meninos desmontando. E aí eu guardando meu violão, vem uma irmãzinha do coque, lá do fundo. Eu falei, lá vem, eu já sei que vem para mim. E vem na minha direção. E a palavra que ela liberou na minha vida foi simplesmente essa. Falou assim, meu filho, você sabe que eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Mas Deus manda te dizer que você casando, Ele autoriza todas as bênçãos a acontecer na sua vida. Meu Senhor. Você precisa de uma mulher na sua vida para ser a sua estrutura, para tudo que Deus tem para derramar. Ele sabia que se Ele me entregasse sem uma mulher, provavelmente eu ia me perder. Uma ajudadora idônea, né? E aí, casando, tudo começa a acontecer. E aí começam os testemunhos. Eu caso com Paula em abril, estabeleço uma família com ela. E aí o Senhor nos dá a Ana Catarina bem rápido, em 2 meses de casada, a Ana Catarina já estava gerando, já estava sendo gerada, Paula engravida, e eu gravo as minhas primeiras 3 músicas, eu nunca tinha gravado na vida. Deus começa a lançar, Deus começa a me dar oportunidades, a Paula vem comigo e fala, vamos gravar, e ela é usada ali por Deus para poder ser uma bênção nessa situação, e aí a gente grava as primeiras 3 músicas. Uau. E ali eu vejo realmente tudo que eu estava construindo, tudo que Deus estava falando começa a fluir. Meu Deus. E aí eu falo para você, casamento tem os seus desafios, casamento tem as suas estruturas para serem alicerçadas, polidas, moldadas, mas faz todo sentido para que a promessa de Deus se cumpra. Uau. Não tem como, não tem como. O dia que você estiver mal, sua mulher vai estar de joelho. O dia que ela estiver mal, você vai estar de joelho. Uau. E o dia que os dois estiverem de joelho, tudo muda. Glória a Deus. Eu sempre falo isso e a gente tem isso lá em casa. As nossas
buscas constantes por Deus, as nossas experiências que a gente vive é muito forte. Todas as vezes que a gente precisa realmente acessar algo diferente, a gente já olha um pro outro e fala, a gente está precisando de fazer aquela busca. Então, assim, veio o casamento, aí veio a história dos filhos, e o Emanuel agora, ele foi algo que foi gerado lá atrás também. O Emanuel já tem a música dele, porque Deus sempre mostrou isso pra gente. E aí o Senhor nos trouxe pra cá, e tem pouco tempo que a gente está aqui nos Estados Unidos, e aí a Paula teve um momento dela com Deus ali, e aonde Deus revelou pra ela que Deus ia dar um filho novo, e ele chamaria Emanuel. Então, a história do casamento, da família e dos filhos é a estrutura que eu preciso hoje. Eu tenho certeza que você que está me escutando, todos nós sabemos que a gente precisa dessa estrutura de família para que a promessa de Deus realmente se cumpra. Amém. E é interessante olhar para a linha do tempo aí, né, Fred, e ver que assim, lá atrás, algo que você queria muito que acontecesse, foi o motivo da tua frustração, agora é o motivo da tua alegria, né, junto com a tua família, com o que realmente faz sentido. E assim, eu até me arriscaria a dizer com bem mais maturidade do que aquilo que na verdade existia antigamente, né? Meu Deus, muito precioso. Houve algum momento assim que você considera para compartilhar conosco, assim, de que você estava em um momento de adoração ali, de ministração talvez até pessoal mesmo, né, além do que esse que você já compartilhou, e que você sentiu realmente essa mudança, né, Deus está mudando de fase, Deus está fazendo diferença, né, nesse relacionamento. Porque eu pergunto isso porque você falou que tem os seus momentos de visão aberta e tudo, mas houve alguma na tua história, algum momento que você esteve ali sozinho no teu secreto, vivendo esse, como você viveu hoje, né, também, e que você disse, nossa, isso aqui eu não tenho a menor dúvida de que é o Senhor falando, alguma coisa nesse sentido que você poderia compartilhar? Então, eu passei por alguns processos na minha vida espirituais, que foi em busca de curas, né, em busca de libertação, em busca de realmente me acessar com Deus, né, sair de mim para que eu pudesse encontrá-lo, para eu poder realmente viver o propósito que Ele tinha para mim. E dentro dessa situação, eu quero só contar um testemunho que vai fazer um pouco de sentido. Eu estava uma vez muito mal em casa, eu já estava casado. Eu estava muito mal ainda. E a Paula tentava fazer de tudo para tentar me reerguer, sabe? E aí eu lembro que eu estava deitado no sofá um dia, era de tarde, era 2, 3 horas da tarde, era uma quinta-feira, se eu não me engano, e meu telefone toca. E aí, meu telefone toca, era um dos pastores lá da igreja, do culto, onde que eu era um dos pastores auxiliar também. O pastor principal do culto estava em viagem, e a gente estava fazendo uma campanha de toda segunda-feira, uma campanha dos 7 mergulhos de Naamã. E olha que engraçado isso, que ele me liga, eu deitado, eu atendi. Ô pastor, tudo bem? Ele, ô pastorzão, tudo bem, Fred? E eu queria ver com você se você pode pregar na segunda-feira que vem. Eu falei, cara, como que eu vou pregar? Tô destruído. E ele falou assim, nós estamos na campanha dos 7 mergulhos de Naamã e o penúltimo mergulho ficou sobre a sua responsabilidade, meu amigo, é o mergulho do entusiasmo. Meu Deus! Aí eu falei, rapaz, você não tá ligando pro cara, é certo? Não, porque eu tô totalmente fora do entusiasmo. Uau. E aí eu falei, cara, eu não posso negar. Eu falei, pastor, pode contar comigo. E eu desliguei o telefone, virei para Paulo e falei, olha o que aconteceu, Deus me pediu para pregar aqui agora. E o mergulho é entusiasmo, amor. Como que eu tô? Ela falou assim, então agora levanta. E agora você não pode pregar uma mentira, você não pode ir lá e pregar algo que não seja isso. E aí eu lembro que nesse momento eu fui realmente para esse secreto com Deus. E nesse momento eu vivi algo porque eu falei, cara, eu não posso ser uma mentira, eu não posso subir no altar e pregar aquilo que eu não vivo. E aí eu fui entender sobre o entusiasmo. Eu falei, cara, eu preciso estar em altivez o tempo todo, eu preciso estar em alta energia o tempo todo, mesmo que as circunstâncias, elas não condizem. Mas eu preciso acreditar que algo novo eu estou vivendo. Aleluia. Então, eu falei, cara, eu preciso acelerar isso aqui, preciso ir para uma outra frequência. E aí a gente colocou música alta, mudou a frequência da casa.
E eu fui me preparar para aquele mergulho, eu fui me preparar para aquela palavra, eu fui me preparar para aquele entusiasmo, para eu chegar na segunda-feira e entregar tudo que eu precisava entregar. Só que ali tinha um grande segredo. Eu não podia mais voltar para aquele lugar. Eita, glória. Porque eu não podia perder o entusiasmo dentro de mim. Uhum. Então, esse é um desafio que eu vivo até hoje. Tem dias, meu irmão, que é normal. Sim. É as aflições, né? Uhum. Mas tem de bom ânimo. O bom ânimo é esse entusiasmo. O bom ânimo, ou entusiasmo, é saber que você precisa todos os dias entrar na frequência do céu, mesmo que as circunstâncias e as condições não são favoráveis. Cara, vai ter dia que a conta vai chegar e você não tem dinheiro na conta. Vai ter dia que a doença vai te pegar e você não sabe mais o que fazer. Vai ter dia que você vai entrar dentro de um hospital e o médico vai falar assim: ei, você tem alguns dias de vida. Uhum. Só que eu preciso confiar que Deus tem um plano e o plano dele não falha. E aí, na hora que eu entro nessa frequência, nessa conexão com o céu, eu entro para outra atmosfera. Eu entro para outro lugar com Deus. Aí eu lembro, é Ele. E aí vai, coloca uma música, vai para outra frequência, vai para outro ritmo e entra pro reino. Uau. Entra para a sua conexão com o Pai. Uau. E aí, cara, parece que tudo muda. Parece que a conta já não é mais aquele monstrão de bicho de 7 cabeças. Uhum. Não é mais aquilo. Porque quem está no controle é o Pai. Amém. Entende? E aí, esses momentos, você vai pro seu secreto. Uhum. E na hora que você entra para esse secreto... Eu lembro que Deus me deu uma música uma vez. E eu era bem novinho ainda. E como eu estava muito apaixonado com aquela fase de música, né? Eu chegava da minha escola, eu almoçava, lavava as vasilhas para minha mãe, que era a frequência da ordem da casa, e aí eu estava liberado. Eu fazia meu para casa e eu estava liberado. E eu não queria mais ir para a rua jogar bola, eu queria entrar para dentro do meu quarto e tocar meu violão. Meu Deus. Eu lembro, e eu posso falar isso com toda a convicção, no nome de Jesus, isso. Eu me ajoelhei, Deus me deu uma canção, e eu comecei a cantar, e eu larguei o violão em cima da cama, eu me ajoelhei dentro do meu quarto. E eu estava tanto ali naquela presença, que realmente eu parecia que a cama estava flutuando, que tudo estava flutuando. Eita, era uma presença tão grande, tão grande. E cara, não tem segredo para você acessar isso. O segredo é só você apagar todas as vozes que estão ao seu redor e você entrar nessa frequência com Deus. Cara, você vai ver Deus resolvendo o problema para você. Aleluia. Você vai ver as coisas voltando a se entrar em ordem, sabe? As coisas entrando no padrão de Deus na sua vida. Amém. E é isso. Eu acho que é viver essa frequência com Deus o tempo todo. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que você daí sentiu o que eu estou sentindo aqui. Amém. Porque é real, né, amigo? É real. A presença de Deus, ela é real. E quanto mais a gente crê nisso, quanto mais a gente entra nesse lugar, mais testificado isso fica, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo a prova real de quão Ele é bondoso conosco, né? Meu Deus, Fred, meu Deus. E hoje, meu amigo, imigrar para os Estados Unidos em meio a todo esse contexto, como foi essa decisão? Foi o Espírito Santo que enviou? Como é que foi tudo isso? Me conta. Foi o Pai nos chamou para essa missão. Uhum. O Senhor nos deu uma palavra, já havia alguns sinais que Deus já vinha nos dando. Uhum. O Senhor foi falando muito com a Paula e foi colocando no meu coração também. Até que eu não tinha nem visto ainda na época. E aí o Senhor deu um sonho de urgência para Paula: faz as malas e vai para os Estados Unidos. E aí no sonho ela fez as malas, mas chegou uma hora que ela olhou para mim, para Ana Catarina, e falou: Deus, mas eles não têm visto. Ele falou: vai. E ali a gente já estava enrolando para poder pagar o visto, né, tirar tudo. E ali ela levantou e falou: amor, eu tive mais um sonho, e esse sonho agora foi mais urgência. Aí ela ligou, ela preferiu ligar, pagamos um negócio e preferiu ligar em vez de marcar na internet. E aí conseguiu, com 10 dias eu tirei meu visto. Meu Senhor. Algo que era para 2 anos, na época ainda tinha muito prazo, né? Uhum. Hoje, graças a Deus, não tem muito prazo aí, mas na época minha tinha. Com 10 dias eu tirei meu visto com a Ana Catarina e o Senhor começou a nos entregar a palavra.
E aí eu lembro que 10 dias antes de eu viajar de férias, a gente ia vir de férias primeiro, nós recebemos 2 pessoas na nossa casa, um na quarta e um na quinta, 2 profetas. E os 2 entregaram pra gente a mesma coisa. Meu Deus. Que Deus ia nos levar para os Estados Unidos. 2 pessoas diferentes, 2 pessoas totalmente diferentes foram tomar café na nossa casa, orar conosco. E a gente não tinha avisado nem que a gente ia vir para os Estados Unidos de férias. E aí o Senhor nos entregou essa palavra. Eu falei, uau, nós vamos viajar de férias, Deus vai fazer alguma coisa lá. Sim. Quando eu cheguei aqui, nós vivemos tudo menos isso. Cheguei aqui, só conheci o Mickey, não conheci pastor, não conheci igreja, não conheci nada. Nossa. Então, voltamos para BH e aí a gente falou assim, mas não faz sentido. Se Deus falou que ia acontecer algo, por que não aconteceu nessa viagem? Nós estivemos lá. E aí o Senhor falou que quando a Paula, nisso eu já estava vivendo no ministério, quando o Senhor tirasse a Paula da empresa que ela trabalhava, era o momento da gente vir. E aí a Paula foi mandada embora, desligada da empresa em novembro. A gente tinha vindo em agosto. E aí a Paula é desligada. E ali a gente começa os planos. Mas Deus, para onde a gente vai? A gente não tinha ainda o local. A gente tinha a palavra que era para vir, mas não tinha o local. E a gente começa a orar e começa a planejar. Chega dezembro. No finalzinho de dezembro ali, entra uma produtora e entra uma gravadora para mim. Uma oportunidade que eu sempre quis no Brasil. E ali eu falo, uau, não é para ir para os Estados Unidos. Porque se entra agora, depois que a Paula é mandada embora, entra uma produtora e uma gravadora, as coisas vão acontecer aqui. E aí eu tinha uma viagem de férias em janeiro para fazer com as meninas. E aí a gente foi na viagem e eu falei, olha, quando eu voltar de viagem a gente conversa, a gente ajeita tudo. Quando eu voltei, tinha agenda marcada para mim de janeiro até março já. Meu Deus. E agendas de prefeitura, agendas de lugares grandes, igrejas, relevância. E ali um papo já marcado com gravadora, não, vamos lá, e a gente vai começar um projeto. Eu falei, cara, não é para os Estados Unidos mesmo. E aí eu falei, vou permanecer aqui. E aí, Roberta, comecei a fazer todo o meu plano, e não o plano de Deus. Nesse processo, eu fui chegando perto das agendas, e as agendas foram caindo. Uau, cancelado. Todas as agendas foram cancelando. Meu todas. Deus. Eu fiquei de janeiro a março ministrando somente na minha igreja local. Porque todas as agendas marcadas caíram. Meu Senhor. E aí eu e a Paula, a gente começou a ficar assim, em colapso. O que é? Até que em março, final de março, meu aniversário. E aí a Paula vira pra mim e fala assim, amor, você anima a passar seu aniversário na igreja? Eu falei assim, uai, nós somos crentes, não somos? Vamos embora. Vamos passar aniversário na igreja. E aí, nesse dia, um pastor de Portugal ia pregar na igreja que a gente estava indo. E o pastor, como viu que estava lotando demais, ele fez 2 cultos. O culto normal era 8 às 10. Então ele fez um de 6 às 8 e um de 8 às 10. A Ana Catarina estava na escolinha, ela falou, vamos no de 6 às 8? Porque aí a gente sai mais cedo e ainda dá pra gente jantar com você. A gente vai, eu e você, Ana Catarina, jantar. Falei, uau, combinado. Perfeito. Pegamos a Ana Catarina na escola, fomos para a igreja. Chegamos lá às 6 horas, sentamos na frente e o pastor sobe para poder pregar. E na hora que esse cara sobe para poder pregar, eu vejo que ele estava me dando umas olhadas. E aí eu por muitos anos de igreja, eu sempre dou aquela fugida, eu sempre dou uma baixada de cabeça, porque eu sei que... Quem nunca, né? Eu não quero ficar provocando nada, eu quero que realmente, se Deus tiver que falar comigo, fale. Sim. Que ele me ache aonde tiver. Sim. Que Deus é Deus disso. E aí eu vejo que ele tá me olhando, e ele já tinha entregado assim para um monte de gente, um monte de coisa, um movimento acontecendo. E ele fala, vou pregar. E ele abre sua Bíblia e tal, e ele para. Na hora que ele para, ele olha para mim assim... Ele olha pro pastor e fala, pastor, posso só entregar a última coisa que Deus mandou entregar aqui antes de eu pregar? E o pastor fica à vontade. Aí ele fala, ô branquelo esquisito, ele me chamou assim, branquelo esquisito, levanta aí agora. E aí eu levanto. Aí ele começa a falar. E ele chega para mim e fala assim, Deus está mandando te perguntar o que você está fazendo aqui ainda. Meu Deus. Se ele já te mandou ir para uma terra, seu lugar não é aqui mais. Meu Deus. E para que você saiba que sou eu, Deus, que estou te falando, é a bandeira dos Estados Unidos. E eu vejo Deus te dando dólar. Meu Senhor. Aí naquilo ali, ele entregou outras coisas, tem um vídeo aí, depois eu posso mostrar para quem quiser. E
E ali foi a hora que eu olhei para Paulo e falei, não dá mais para poder ficar tentando com as nossas forças. Uau. Vamos embora. Aí o Senhor nos dá a direção e aí eu venho para Boston. O Senhor nos deu a direção de Boston. E aí toda a palavra que eu tinha recebido lá atrás, daqueles 2 profetas, se cumpre exatamente. Exatamente. Deus faz tudo. Todas as conexões que Deus falou através da boca dos profetas. É assim, nos mínimos detalhes. Glória a Deus. E aí eu não tive dúvida. Cheguei, vim antes na frente. E aí era para eu voltar, eu ia ficar só um mês. Meu primo que morava em Boston me recebeu na casa dele. E eu ia ficar só um mês. E aí durante a minha estadia aqui nos Estados Unidos, a Paula e a Ana Catarina lá no Brasil ainda, Deus fala comigo, você não volta mais. Pode ligar para elas e mandar vir. O lugar de vocês é aqui. E aí eu falo, amor, arruma as coisas aí. Liguei pro meu pai, pro meu sogro. Falei, olha, ajuda a Paula aí a vender o que tiver que vender, a ajeitar tudo, a deixar tudo no jeito aí, porque nós já temos que ficar aqui. Meu Deus. E ali tudo começa. E aí o Senhor nos manda para Boston. Eu fico 1 ano e 2 meses em Boston, ajudando uma igreja, aliançado com o pastor, que é um grande amigo meu hoje. E a gente vem trabalhando para Jesus. Eu levo meu primo para o Legendários. E ali o Senhor desperta algo novo no meu ministério. No Legendários há uma conexão gigantesca, aonde eu conheço vários pastores, eu conheço várias pessoas. O meu ministério começa a fazer tudo que eu lutava com minhas forças lá no Brasil para acontecer. Deus faz acontecer de forma natural aqui. Meu Deus. E aí a gente começa, depois de 1 ano nos Estados Unidos, em Boston, Deus começa a fluir uma palavra nova sobre Flórida. E aí eu falei mais uma vez com Deus, eu falei, Deus, eu sou teu filho e eu vivo por você. Glória Se o Senhor tiver que me levar, o Senhor vai me levar. E aí o Senhor foi programando tudo, foi planejando tudo, foi preparando tudo, até que em julho nós pisamos na Flórida e hoje nós estamos aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não posso terminar esse episódio sem perguntar, como é essa experiência com o Legendários? Rapaz, o Legendários é transformador, eu recomendo todos os homens a irem. Parem de assistir todas as propagandas que vocês estão vendo aí, porque todo mundo que fala mal é porque não foi ainda. E não é sobre defender um movimento, tá? É sobre realmente ter um encontro com Deus. É sobre realmente viver algo diferente, viver algo que é, sim, confrontador, que é algo realmente que vai te deixar um pouco, desestabilizado ali. Sabe? Te deixar um pouco fora da zona de conforto, mas que vai fazer você virar chaves dentro da sua mente, vai te trazer várias conexões do céu. Eu conheço hoje pessoas aqui que são pessoas relevantes, pessoas muito abençoadas. O meu ministério começou a fluir de forma soberana nesse país e também em outros países por causa desse ministério, por causa dessas conexões. Então, assim, você vai para um encontro com Deus onde Deus te apresenta amigos dele. Uau, uau. E Deus te apresenta amigos dele. E quando você conhece amigos de Deus, você começa a sentar em mesas poderosas. Uau. Sabe? Você começa a ter acessos poderosos. Eu estar aqui hoje com você é fruto de uma amizade que o Senhor nos deu por isso. Amém. Eu conheci pessoas, homens de Deus, que nos trouxeram essa conexão. É verdade. Então, assim, eu só tenho que encorajar você, homem. Sabe, não é para se tornar o melhor marido, não é para se tornar o melhor homem, não é para se tornar o melhor pai. Você vai, isso é consequência. Mas o que eu quero te convidar aí para o Legendários é para você viver uma experiência com Deus que você nunca viveu. Uau. Eu quero te convidar aí para o Legendários é para você ser confrontado de uma forma que você nunca foi confrontado. Talvez para você perdoar uma paternidade mal resolvida dentro de você. Uau. Aquilo que às vezes você reclamou sua vida inteira que seu pai não foi para você, você tem um pai que vai ser, que você vai encontrar o seu pai e você vai liberar perdão para o pai que foi às vezes ausente na sua vida. É verdade. E você vai começar a entender que você precisava somente disso, até para curar o seu próprio pai. Nossa. O seu próprio pai carnal. Sabe? Você vai olhar e falar assim, pai, hoje eu te perdoo porque você não fez aquilo. Porque eu conheci um amor de um pai que ele é soberano. Oh, yeah. E eu entendi que você deu o seu melhor. E aí você é curado. E você pode ir lá no seu pai e curar a vida do seu pai, que provavelmente às vezes está até no finalzinho da vida dele. E ele precisava ouvir isso do filho para poder encontrar com Jesus em paz. Uau. É muito forte isso, tá? Uau. E eu te falo de todo meu coração, vale a pena. O Legendários é algo transformador. Uau.
Eu fiz questão de perguntar porque hoje você vai, né, a gente estava comentando aqui no bastidor que você foi, né, num dia de muito frio lá no Legendário, e depois voltou no mesmo dia e você foi pregar, né? E como foi? Você fez o Legendários e de repente viveu toda essa experiência e hoje você vai para contribuir. Como é que é isso? O melhor é ir para contribuir. Eu falo que o melhor do Legendários é quando você faz ele e você tem a oportunidade de servir o próximo. Essa semana eu estava falando sobre isso. A Bíblia fala que o maior é o que serve, né? Sim. E a gente sabe que quem serve não é, teoricamente, o cargo mais ovacionado. Quando alguém serve, teoricamente, os olhos carnais vão enxergar como alguém que não está qualificado, né? Vamos colocar um servo, ele é um lugar, uma posição que ninguém quer muito. Você vai falar um servo, ele... Poxa, não estudou, ele está ali chamado para servir, ele não está sentado na mesa, mas ele põe a mesa. Mas por que maior é o que serve? Porque quando a gente vai para esse lugar de desqualificação, a gente vai para um lugar onde a gente não faz mais nada com as nossas forças, ou seja, a gente está limitado. Sim. Só que a palavra de Deus também nos fala que é na nossa fraqueza que ele se revela. Então por que se torna o maior aquele que serve? Porque Deus começou a se revelar nele. Eita, glória. Você deixou de ser você perdeu suas forças e Deus entrou e se manifestou. Amém. E aí você se torna maior, porque agora não é você, é Deus. E aí quando ele entra, tudo é maior. Então por que o maior é o que serve? Porque na hora que você se coloca no ato de serviço, você larga a sua vaidade, você larga as suas forças, você larga o seu ego, você larga o seu orgulho e Deus se manifesta. Quando Deus se manifesta, você se torna grande. Então o maior é servir. Quando você pode ver transformações, quando você pode ver pessoas chorando, reconhecendo, pessoas se prostrando diante de Deus, pessoas que querem largar aquela vida que está vivendo para poder viver uma vida de promessa. E aí não tem como você não amar fazer isso. Sabe, não tem como você não enfrentar qualquer tipo de coisa que seja para enfrentar, para você ver isso acontecer nas pessoas, na vida das pessoas. Então, cara, é ir para esse lugar. Eu não sirvo porque eu quero aparecer, eu sirvo porque eu vou diminuir para que ele cresça. Meu Deus. É isso. Meu Deus. Gente, eu ficaria aqui perguntando várias coisas para o Fred, mas, meu amigo, que tesouro. Que tesouro, né? Muito obrigada pelo que você derramou até aqui, vai ter que vir mais vezes aí para compartilhar mais experiências, porque eu creio que assim como você que está aí assistindo, existem mais pessoas que precisam de um encorajamento. Esse que o Fred alguns desses aqui que o Fred trouxe para a gente, né? E o que ficou muito forte para mim, Fred, foi essa rejeição. O que a rejeição fez com você e o que você fez com a rejeição? Depois de ter realmente ali tido aquele novo encontro com o Senhor, a sós, né? E aquela chama que ainda estava acesa dentro de você lá naquele dia na praia, ela acendeu de uma forma que você nunca mais parou. Glória a Deus, né? Amém. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, meu amigo, para pessoas que de alguma forma foram frustradas dentro desse ambiente da igreja e que estão de alguma forma resistindo até a voltar, a procurar uma nova liderança, porque a gente não muda de igreja, a gente muda de liderança, né? Mas o que você deixaria de mensagem para essas pessoas que estão mornas por causa de feridas, de rejeição, né, de críticas, ou até de uma palavra mesmo de condenação? A palavra que eu tenho para deixar para você é: decida Jesus. Decida viver Jesus. Porque no momento da rejeição, no momento da dor, da frustração, você está decidindo você. E se você decidir Jesus, você vai passar a dar para as pessoas aquilo que mais você quer das pessoas. Quando eu estava no meu processo de rejeição, no meu lugar de rejeição, o que eu mais queria era aplausos, abraços, elogios, palavras de afirmação, tudo que podia me colocar de pé. Quando eu encontro Jesus, eu não preciso de mais nada disso. E eu passo a dar aplausos, abraços, sorrisos, palavras de elogio, palavras de afirmação em Cristo, para que as pessoas possam se reerguer. Então, é melhor dar do que receber.
Quando a gente entende o nosso lugar em Cristo, quando a gente sabe que Ele está no controle da nossa vida, que Ele realmente é o dono da nossa vida, meu irmão, você começa a dar, porque Deus te enche tanto, tanto que tem que transbordar. Entende? Então escolha transbordar hoje. Escolha olhar para o céu e falar: Deus, o Senhor me deu tanto. O Senhor é tão grande, tão poderoso, tão precioso na minha vida, que eu preciso passar isso para alguém. Sim. Sabe? Eu preciso pôr isso para frente. É como, imagina hoje, eu vou falar agora, como sempre eu falei que Deus me faz de uma forma ilustrativa. Imagina uma torneira do céu ligada, e ninguém consegue desligar ela, em cima de você. Uau. Uma hora você vai encher e vai começar a transbordar. Você precisa transbordar, porque se você não transbordar, você vai desperdiçar. E se essa água parar de ficar corrente, ela vai apodrecer. Uau. Vai feder, vai cheirar mal uma hora, vai dar lodo. Sim. Agora, se ela ficar corrente o tempo todo, transbordando, você nunca vai parar de ser cheio e as pessoas que estiveram ao seu redor vão receber daquilo que você carrega. Meu Deus, meu Deus. E aí é ele que vai se responsabilizar para fazer tudo que ele tem que fazer. Você não precisa fazer nada. É como lá em Jeremias, ele fala assim: mas eu sou tão pequeno. O Senhor me chamou para falar, mas eu sou tão novo. Como eu vou falar? E ele fala o quê? Só abra a boca. Só abra a boca que eu vou falar por você. Aleluia. O que eu preciso é que você só encha, só deixe transbordar, porque Ele vai fazer. Amém. Aí você vai sair desse lugar do sofrimento, do ego, do orgulho, da tristeza, da rejeição, e Deus vai te colocar para poder ser usado. Meu irmão, quando você está em movimento, você não tem tempo para lembrar mais das coisas que te afetam. Você não tem tempo mais para deitar numa cama e ficar lá olhando aos céus, à vida. Você está sendo útil para o reino. Aleluia. E essa utilidade te deixa vivo. Meu Deus, como isso é real, meu amigo. Como isso é real. Eu estou impactada aqui com esse nosso momento, porque eu sempre deixo, né, assim, o Espírito Santo, eu sempre peço ao Espírito Santo para nos conduzir na conversa de acordo com aquilo que é o desejo dele. A gente falou isso antes. E assim, eu estou me sentindo muito abençoada por Deus nesse momento. E tenho certeza que quem está aqui nos acompanhando também está sentindo algo semelhante, né? De ter esse tema, de ter esse ponto aí que de alguma forma tá sendo trazido, né, pelo próprio Espírito Santo. E nos abençoou tremendamente, né? Porque quando a gente pensa sobre o que a gente está fazendo aqui, você falou coisas aqui que me fez ter a convicção daquilo que o Senhor já havia falado. Quando você coloca Ele como a evidência da sua vida, todas as outras coisas acabam perdendo a importância. Mas isso não é da noite para o dia de acordo com a nossa vontade. Isso é um investimento pessoal, né? Isso é, de fato, uma entrega, né? É uma entrega e uma renúncia também, né? Eu renuncio a mim e eu entrego ao Senhor aquilo que era tão importante para mim. Então, foi muito precioso ter... Roberto, tem um detalhe nisso aí, só para a gente terminar. O que mais impede as pessoas de entender Jesus e de conhecer Jesus, de viver Jesus, é o pensamento de grandeza, tá? E esse foi um dos pensamentos que mais me afastou de Deus e eu achava que estava me aproximando dele. Uau. Porque quando você quer só grandezas, você demora muito para poder atingir. Quando você atinge, você está despreparado. Você gastou muita energia para poder chegar ali. Sim. E você não teve tempo para se preparar para estar naquele momento. Só que a maior grandeza nossa é ter Jesus. Sim. Essa é a maior grandeza. Então, às vezes as pessoas param de ministrar, às vezes as pessoas param a vida delas, às vezes as pessoas encerram a sua vida ministerial porque elas acham que, por elas não estarem ministrando em palcos grandes, por elas não estarem ministrando em lugares famosos, por elas não estarem sendo relevantes na internet, por elas não terem aquele tanto de seguidores. Meu irmão, às vezes Deus pode te levantar para uma vida. E uma vida vale mais do que muitas. Verdade. Deus às vezes está te colocando em mesas de 4, 5 pessoas só para você derramar aquilo que você precisa derramar. Uau. E naquilo ali vai ser o suficiente para o reino ser transformado. Porque ela vai pegar aquilo que você derramou e vai derramar em outras pessoas. Com certeza. Existe o dia que você vai subir em altares grandes, em palcos grandes? Vai. Se essa é a promessa de Deus para a sua vida, não precisa preocupar, ela vai fluir, ela vai acontecer. Mas aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Amém.
Entende? Então, às vezes, muitas pessoas deixam de viver o propósito e se esfriam no relacionamento com Deus porque ainda não chegaram naquilo que os olhos carnais veem, mas não conseguem enxergar o que os olhos espirituais precisam ver. É no pouquinho ali que Deus pode te construir. Amém. É num momento desse aqui que Deus pode colocar a gente em lugares mais altos. E se for da vontade dele também. Se não for, se Deus me chamou para os pequenos, eu estou aqui para ser disponível para os pequenos. Amém. E se Deus nos chamou para os grandes, que Deus nos leve para os grandes. Amém. Mas que seja sempre a vontade dele ser feita, não a nossa. Amém. Amém? Nossa, meu Deus. Sem palavras aqui. Obrigada, amigo. Amém. Obrigada por compartilhar tanto de Jesus aqui, né? Amém, e amém. trazer assim a importância da gente se posicionar em meio às nossas questões, até de feridas mal curadas, das emoções mal resolvidas. É isso aí. Né? E para isso a gente tem profissionais, graças a Deus, competentes para nos ajudar nessa jornada, né? Mas o Senhor é bom todo o tempo. Então, ora por nós. Amém. Aleluia. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que fosse falado aqui somente a tua vontade hoje. Amém, Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor alcançou vidas da mesma forma que o Senhor nos alcançou aqui nessa manhã. Sim, Pai. Pai, muito obrigado, Jesus, porque nesse tempo que nós tivemos aqui, nós sentimos aqui, Jesus, o teu Espírito nos renovar, nos encher, nos preparar e nos colocar, Jesus, novamente na tua frequência, na frequência da tua atmosfera, Pai. Eu oro para o meu irmão, para a minha irmã que está assistindo, Jesus, que está sendo conectado com o Senhor ele agora. Para que toda palavra, Jesus, que já ouviram, para diminuir, para parar, para impedir, para travar o processo, possa ser desbloqueada, destravada, destruída agora no poder que há no teu nome. Que essas pessoas possam encontrar o Senhor nesse dia, que essas pessoas possam entender quem é o Senhor na vida delas, que elas não precisam de homens, não precisam de pessoas para acessar a maior riqueza da vida delas, a maior grandeza da vida delas, que já foi liberada para elas de graça naquela cruz. Amém, Jesus. E que o Senhor, Deus, conta com cada um deles para que outras pessoas possam acessar o céu. Sim, meu Deus. Por isso, Deus usa cada um como ferramenta preciosa nas tuas mãos. Amém, Jesus. Que hoje, Jesus, todo orgulho, todo ego, toda rejeição caia por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas que todo o amor do céu possa, Deus, transbordar sobre a vida dessas pessoas. Sim, Senhor, amém. Eu peço, Senhor, que da mesma forma que nós estamos aqui sentindo o Senhor neste lugar, essas pessoas possam encontrar esse sentir, esse toque do Senhor agora, onde elas estão, Pai. Amém. Eu oro para que elas possam, Deus, ter uma experiência com o Senhor sobrenatural, Pai. Amém, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que essas pessoas gerem testemunhos, não para engrandecimento do meu nome, nem da Roberta, nem de ninguém, mas para engrandecimento do nome do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, se o meu nome for necessário ser, Deus esquecido na mente dessas pessoas, mas para que o teu nome seja lembrado todos os dias, eu oro para que isso aconteça. Amém, Jesus. Que seja somente uma história de um homem que veio e falou, mas que essa história possa fazer sentido na vida dessas pessoas, mas para que o seu nome seja lembrado, o seu nome seja exaltado, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, Amém. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fred, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Como que elas podem te acessar, ouvir as tuas músicas das quais a gente falou aqui? Fala um pouquinho aí de como que elas podem te encontrar, amigo. Amém. Olha, Instagram, vocês podem acessar lá, Fred Cabral, com um L a mais no final, você vai me achar rapidinho. Tá lá toda a minha timeline disponível para vocês conhecerem minha filha, o meu nenenzinho, meu Emanuel que vai nascer, a minha princesa Paula, que é a minha esposa. E tem lá as minhas músicas, os meus clipes, inclusive tem música nova para ser lançada agora. Acabei de lançar uma recente no final do ano passado. No YouTube tem também vários clipes lá, tem um EP
de músicas que já são cantadas nas igrejas com um repertório diferente, né? A minha forma de ministrar, que eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida. E Spotify, todas as plataformas digitais, seja ela Spotify, Deezer, aquela que Apple Music aqui nos Estados Unidos, né? Usa muito. Então você que tem a sua plataforma digital que você gosta, é só digitar Fred Cabral, e aí você vai me achar lá e você vai poder escutar todas essas canções. No meu canal do YouTube tem 2 vídeos lá de testemunho, que você vai conhecer um pouco da minha história por completo ali, eu contei. É um pouco grande, mas é bem legal de você escutar, vai ser bem legal para sua vida aí. E vamos estar na igreja aqui, que você que é de Orlando, estou aqui na Comunidade das Nações com o pastor André, é um homem de Deus que eu caminho com ele, então sempre que você estiver aqui na região, venha nos visitar, venha estar conosco aqui, é isso. Fred, muito obrigada, e que o Senhor continue usando a tua vida onde você estiver, amigo, e que você possa levar essa mensagem a milhares e milhares e milhares de pessoas. Para a glória dele. Para a glória do nome do Senhor. E você que está aqui nos assistindo também pode fazer isso. Fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Para que mais pessoas feridas possam se posicionar dentro da bondade e da fidelidade de Deus. Eu espero de todo o coração que você tenha sido abençoada e que o Senhor possa de fato ser o teu refúgio e a fortaleza que você tem precisado. Lembre, Ele é um socorro presente na angústia. Lembre que Ele é um Deus de processos. Ele não é um Deus de mágica, mas Ele é um Deus de milagres. Então, que o Senhor possa entrar na tua casa, no teu coração, na tua vida, na tua família e fazer aquilo que só Ele pode fazer. Creia, creia. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. E chegou o seu dia, a sua hora de fazer dele o seu refúgio e a sua fortaleza. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Foi um prazer ter você conosco. Se você acredita que esse episódio falou ao seu coração, então eu vou deixar disponível aqui para você alguns episódios. É só clicar no próximo episódio e continuar a sua jornada. E deixe Deus tocar o teu coração através de cada testemunho que está aqui.